ansiedade leve a moderada, aumenta a sensação de calma, alerta, melhora o humor e estabiliza o estado emocional. Estudos mostram que o aumento da frequência cardíaca e da oxigenação, quando inalado, indicando redução do estresse sem sonolência. Estamos precisadas, né? Tudo que reduz o estresse a gente está buscando. Bem legal. Um afrodisíaco natural, olha. Aumenta a libido, sensibilidade tátil e conexão sensorial. Reduz inibições emocionais. Amplia a autoconfiança e a sensação de feminilidade. Também estão precisando tirar o Carlão do corpo, né? Então, achei excelente, ó. Ui! Sem quebrar, então. Gosto muito da Nau, essa marca aqui. O meu difusor, inclusive, é deles também, tá? Só que ele é por tomada, então não dá para mostrar porque tá carregando, mas depois eu mostro no grupo. Na Europa é bem baratinho, viu, desse difusor. Então, alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta antes de começarmos a aula de hoje? Quem entrou, a Mili? Oi, Mili, boa noite. Nossa 01, estava aguardando por você, nossa 01. Boa Sempre noite. Tava falando, Mili, que o óleo difusor, hoje eu usei, não sabia das propriedades do óleo de jasmim, propriedades maravilhosas, maravilhosas para ansiedade, para feminilidade, que a gente precisa, né, para reduzir o estresse. Achei bem bom. Depois eu vou mandar uma foto no difusor do grupo. Bom, já que ninguém quer falar nada, eu tô numa fase espanhola da minha vida, né? Quem acompanha na minha fofoqueira sabe que eu tô falando muito. Bom, hoje o que a gente vai ter? A gente vai conversar a respeito de suplementação e eu foquei especificamente para mulheres 30 plus, né? Que eu acredito que todas aqui no grupo sejam 30 plus. Eu acredito que não tenha ninguém com menos de 30 anos. Para o quê? Para melhorar nosso humor, a nossa energia, a nossa TPM, né? Que é uma loucura, compulsão por doces, dificuldade de recuperar no treino, noites mal dormidas, flutuações hormonais e que afetam tudo desde nosso intestino até no ganho de gordura abdominal. Mas antes de adentrar aos suplementos especificamente, eu quero deixar claro que a gente tem que pensar em estratégias, né? A gente está aqui para otimizar estratégias. Então, primeiramente, qual é o seu objetivo? Você saber qual é o seu objetivo. Se é energia, se é foco, se é sono, se é desejo por doce, se é TPM, se é recuperação muscular, ou se é tudo, um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo misturado. Depois, qual que é o mecanismo fisiológico que você precisa para modular? Se é a mitocôndria, que vai te dar energia das células de dentro para fora, né? Energia mitocondrial. Se é neurotransmissor, se é inflamação, se é barreira intestinal, se é hormônio, se é glicemia. E, por último, qual o resultado concreto que você espera sentir? Se você precisa do bem-estar, em qual área que você precisa desse bem-estar, né? Em qual área que está te faltando, vamos dizer. E sem essa lógica, sem essas 3 estratégias, a suplementação vai virar algo aleatório, né? Aí você vai usar porque fulano disse que é bom, aí você vai usar sem nem saber se é bom para você, né? Você primeiro precisa saber se é bom para você e se faz sentido para você, tá? Então, vamos iniciar com uma famigerada, não teria como não começar por ela, a tal da creatina. É bom, não é bom? Devo usar, não devo utilizar? Antes de qualquer coisa, antes de começar, acho que é bom pontuar e reforçar que quem vai decidir isso é o seu profissional da área da saúde, tá? Não é você, simplesmente fulana tá usando, é bom para ela, vou usar também. Porque é até bom consultá-lo quantos gramas é bom para você, né? Por exemplo, corredoras, se tem um nível mais alto de desgaste físico, precisa suplementar mais a creatina do que nós mero mortais, né? Que varia de 3 a 5 gramas por dia. Mas se você fadiga mais, você é mais atleta, você precisa de mais explosão, consome mais energia, você precisa de mais creatina para o seu músculo. Tá? Então é interessante você saber para que funciona
e junto com o profissional da área da saúde decidir qual a dosagem boa para você. Então, por que começar pela creatina? Porque ela, sem dúvida, é o suplemento mais estudado e talvez o mais subestimado para nós mulheres, né? Ela é feita de 3 aminoácidos, a arginina, a glicina e a metionina. E ela fica armazenada principalmente nos nossos músculos, mas também tem no nosso cérebro. O que ela faz? É simplesmente regenerar o ATP rapidamente. E o ATP é a nossa fonte de energia. Então, ela te auxilia a regenerar essa fonte de energia de forma rápida, de forma que você não precise, você não vá passar pela fadiga. Então, e o ATP também é a moeda energética que move a contração muscular, o raciocínio, o foco, a coordenação. E quando você tem mais fosfocreatina estocada, você vai conseguir regenerar o ATP rapidamente e você consegue treinar melhor, pensar melhor e recuperar mais rápido. Quando eu comecei a experiência pessoal, quando eu comecei a usar creatina, eu comecei a usar creatina depois de, faz acho que uns 4 anos, mais ou menos. E já a minha médica falava que você tem que usar, você treina bastante, você vai sentir uma super diferença. Eu não, ai, não sei, não gosto. Aí aquele mito que a creatina engorda, né? Mas creatina engorda, não vou usar. Aí, né, meio resistente ainda, decidi usar. Nos primeiros 10 dias, no 10º dia, sei lá, parecia que eu estava usando hormônio, porque minha força parece que dobrou. Uma coisa surreal. Eu falei, não, gente, não é possível, não é normal. Te dá uma disposição, uma força, uma energia, uma explosão, que é bizarro. Inclusive, Mili, depois eu quero que você relate, depois você manda aqui, que eu sei que você começou a usar recentemente também, se sentiu alguma diferença, né? De sentir mais força, mais disposição, né? E então, para nós, mulheres, depois dos 30 anos, isso ainda é mais importante, né? Porque a mulher tem naturalmente estoques menores de creatina do que os homens, e conforme vamos envelhecendo, vai perdendo mais massa magra com facilidade. A creatina também te auxilia a sarcopenia, né? Que é a perda de massa magra. Então, auxilia a segurar os seus músculos, né? Mas você sabe que para ter músculo tem que treinar, né? Então, não se faz de doida também. Novamente, auxilia a preservar a massa muscular quando associada ao treino de força, que eu falei agora, né? Não dá uma de doida, eu vou tomar creatina para preservar a massa magra, mas vai treinar, né? Vai auxiliar também a melhorar a sua força funcional. E também no cérebro, ela vai aumentar a reserva energética dos neurônios. Vai impactar na sua memória, na atenção, na velocidade de processamento, na fadiga mental e no humor. Por isso que a creatina também é super interessante para idosos, né? Além da sarcopenia, da perda da massa magra, também auxilia essa parte de memória, de foco, de atenção, que com o passar do tempo eles vão ficando mais esquecidos, vão ficando mais, né? Mais perdidos. E a respeito da retenção, que falam que creatina incha, engorda, ela não causa a retenção de gordura, tá? Exatamente. A gente tem medo de engordar. Você realmente pode ganhar peso na balança, mas não é gordura. Por quê? Porque as células, elas ficam mais hidratadas. A creatina ela vai segurar as moléculas de água dentro das suas fibras musculares e não é gordura. Engordar é você ganhar gordura. Agora, a creatina ela vai hidratar o músculo, vai deixar o músculo mais inchado, vamos dizer. Mais gordura você não vai ganhar, com certeza você não vai ganhar. E também parou de usar creatina, suplementação você tem que ir usando continuamente, né? Enquanto você está usando, está fazendo efeito. Parou de usar, parou de fazer efeito. Eu acho que eu engordei, porque você se sente inchada. Aí para de tomar. Uma amiga minha parou de tomar porque, estava me sentindo muito inchada. Para mim, ela continua igual, só tá com menos força para treinar, né?
Ai, parei a creatina. É sempre a culpa da coitada da creatina. Não é porque você está comendo demais, bebendo demais, né? Que você não está treinando direito, de forma inteligente, fazendo cardio de forma inteligente. A culpa é da tal da creatina, né? Aí, psicologicamente, ela parou de tomar. Ela, ai, tô com menos força e tal. Eu falei, ah, pois é. Mas eu só escuto, né? Só dou opinião para quem me pergunta e para amigas íntimas, né? Você já chegou a parar de tomar creatina, Gabi? Deixa eu ver aqui. A creatina, ela é suplemento número um, assim. Se eu pudesse dar um conselho, qual suplemento você tomaria para sua vida? Um suplemento, creatina, com certeza. Eu senti que agora eu consigo treinar mais forte, mais vezes durante a semana. Exatamente. É esse o efeito da creatina. Não me sinto cansada como antes. Tinha medo de. Não, aumentar a celulite jamais, jamais. Exatamente, senti aumento da resistência, com certeza. Você que corre, a creatina melhora muito a performance. Eu noto diferença quando para a creatina, fico super preguiçosa para treinar. Aí mesmo que engorda, lógico. Daí é que vai faltar disposição para ir treinar. A gente já não tem muita disposição, né? Aí para de tomar o suplemento que vai te auxiliar nessa explosão, nessa força, né? Parei 2 meses esse ano. Não recomendo, Fica a dica empírica, né? De você consultar seu médico, ver qual a miligramagem boa para você, e aí começar realmente a suplementar, porque é um suplemento que faz muita diferença, muita. Aqui, até voltando para a hidratação celular, a creatina, ela aumenta a água dentro do músculo, a hidratação intracelular, que é exatamente onde a água deve estar para aumentar a síntese proteica e recuperar as fibras musculares. E outra coisa sobre queda de cabelo, ia falar sobre isso no final, mas muita gente fala do mito de creatina cair cabelo, tá? Creatina, até hoje, não existe evidência científica robusta de que comprove que a creatina cause queda de cabelo. Qual é a dose usual? Eu sempre vou falar cada suplemento a dose usual, só para você saber, né? Não que você tenha que sair, que você vá sair tomando. Dose usual de 3 a 5 gramas por dia. Todos os dias, inclusive os dias que você não treinar. Eu obriguei a minha mãe a tomar creatina, porque a minha mãe é a pessoa que vivia sempre cansada, exausta, não faz nada, mas tá sempre exausta. Eu falei, você vai tomar creatina? Vai tomar creatina. Ela toma do jeito dela, né? Toma um dia sim, 3 não. Mas ela disse que sentiu bastante diferença na disposição. Então, né, se você quiser, de repente, falar com o médico para suplementar sua mãe, sua avó, seu pai, alguém que você ame, né? Exatamente. Eu briguei a minha mãe também, mas ela se recusa a tomar em pó. Idade, tem mil opções, né? Tem cápsula. Quando eu viajo, eu levo em cápsula. Tem gummy, tem, que mais? Agora tem aquelas balinhas, né, de creatina, de caramelo, de morango, de chocolate, que é maravilhosa, eu acho uma delícia, mas a composição já adianto que é uma porcaria, né? Quem não pode tomar leite, esquece aquelas balinhas de creatina, porque nossa, tem 1 milhão de bruxaria na composição, inclusive o leite. Eu acho que é o número um da composição. Passemos então o suplemento que eu adoro, que é a coenzima Q10, que é para mitocôndria. A gente não dá muita bola, tá? Mas para mitocôndria, para dar mais energia e para fadiga. A coenzima Q10 é muito boa, tá? É para energia mitocondrial. Ela é um cofator da cadeia respiratória, que é a rota que produz também o ATP dentro da mitocôndria. Quando a coenzima Q10 está baixa por idade, por estresse oxidativo, por medicamentos ou por uma alta demanda, você vai se sentir mais fadigada, com baixa tolerância ao exercício e cansaço mental, tá? Então é muito interessante a coenzima Q10 também, tá? É, Principalmente para você que tem uma demanda energética alta, atletas, ou você que faz muito cardio, né? Você já sabe que não é interessante para fazer muito cardio para emagrecimento, né? Para fins de emagrecimento não é interessante. Mas quando você tem
quer melhorar a performance cardiovascular e a resistência ao treino, coenzima Q10 tem uma ação maravilhosa, uma super ação antioxidante, tá? Ela vai proteger as membranas celulares. E ela funciona melhor quando associada a refeições com gordura. Dose usual, de 100 a 200 miligramas ao dia, com refeição. Eu não vou aprofundar muito em todos os suplementos, porque eu coloquei bastante aqui, o máximo possível para você conhecer e saber qual que é interessante para você e para sua necessidade, né? Fosfatidilcerina, colina e taurina. Coloquei esses 3 juntos porque eles servem para foco, memória e clareza, tá? A parte da cognição. Eu uso esse combo, esses 3, né? Esses 3 juntos, numa tacada só. Depois, até no final, vou falar acho que vocês já acompanham, né? Que tem uma marca parceira minha que eu adoro, que eles têm poucos produtos e bons, assim, todos que eles têm eu acho maravilhoso, todos eu tenho, todos eu uso, todos eu indico. É difícil, às vezes a pessoa fala, mas qual você indica? Eu falei, depende da sua necessidade, qual é o estímulo que você precisa, né? Mas esse aqui, até o nome do suplemento é Bivance, né? Que já é remetendo esses bioativos, eles realmente funcionam como se fosse o tal do Venvance, obviamente que não na mesma dosagem, na mesma proporção, mas eles dão uma bela regulada. Eu senti uma super, super, super diferença. Eu acho que você adquiriu também, né, Mili? Depois me conta se já começou a sentir os resultados, porque, nossa, eu até fiquei um pouco assustada de lembrar de tudo, assim, tudo. Mas esses bioativos, eles ajudam a aumentar, não é que aumentam, eles ajudam a aumentar a sua produtividade, a sua memória e a sua clareza mental. Você fica com uma clareza mental, você que tem TDAH, déficit de atenção, que esquece tudo, nossa, tá sempre no mundo da lua, sério, é maravilhoso. Fosfatidilcerina, colina e taurina. Vamos a cada um rapidamente. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio da membrana dos neurônios e tem evidência para a melhora da memória e da atenção. A colina, ela é precursora da acetilcolina, que é um neurotransmissor também por memória e foco. E a taurina, ela reduz a hiperexcitabilidade neuronal e estabiliza a atividade elétrica do sistema nervoso. Aí, quando se associa esses 3 juntos, vai melhorar a membrana neuronal, a neurotransmissão e a estabilidade elétrica. Isso significa, né, para o leigo, foco mais limpo, ideal para mulheres que trabalham, estudam, treinam e precisam manter um raciocínio mais claro, sabe? Você fala assim, puta, minha memória não me ajuda. Então, a sua memória vai começar a te ajudar se você começar a suplementar esses 3 bioativos. Dose usual, de 250 a 500 miligramas dia. Nossa, sério, eu achei incrível. Eu não botava fé, tá? Comecei agora, faz 1 mês e pouco. Eu não botava fé mesmo. Achava que era. A gente sempre acha que é balela, né? Daí quando começa a provar, daí fala, nossa, não é que funciona mesmo? Funciona mesmo. Magnésio. Para os nervos, músculos, TPM, sono. E é interessante, o magnésio, na verdade, tem 4, né? O biciclinato, o malato, o treonato e o inositol, tá? O magnésio participa de centenas de funções no nosso organismo. Ele ajuda, magnésio. O humor, a TPM, o sono, o funcionamento muscular, a energia e até a sensibilidade à insulina. O biciclinato é ideal para o sono e para a ansiedade, magnésio biciclinato. O malato, magnésio malato, ideal para energia, para te dar mais energia, disposição. O magnésio treonato, ele atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, ele é bom para a sua cognição.
Porque você chega lá na farmácia, tem tudo que é tipo de magnésio, né? Magnésio biciclinato, malato, treonato, magnésio inositol, você não sabe nem quem é Jesus, quem é José, né? Agora você já sabe para que cada um serve. Dose usual do magnésio biciclinato, malato e treonato, de 200 a 400 miligramas dia. O magnésio inositol, que utiliza muito para... Você associa, você vê aqueles pozinhos, é super famoso nas farmácias, sachês e tal, porque ele é bom, ele te auxilia no sono e também na compulsão alimentar, tá? Porque o inositol, ele conversa com as vias de serotonina e inulina. Inulina não, é insulina, desculpa. Ele vai ajudar também na TPM, na ansiedade, na irritabilidade e vai também auxiliar a estabilizar o humor. Ele te dá uma relaxada, te auxilia no relaxamento, o magnésio inositol, tá? Dose usual, de 2 a 4 gramas por dia. Até coloquei, se você tem ansiedade leve, insônia, para quem tem insônia, maravilhoso, tá? Vai melhorar o sono profundo, a estabilidade emocional, o controle da glicemia e com certeza na compulsão e fome emocional, né? Aquela pessoa que está sempre com fome, vontade de doce, à noite ataca tudo e todos e fica irritada e descontrolada, é bem interessante, tá? Já usei bastante, eu não tenho dificuldade no sono, mas eu gosto de testar as coisas, então eu já usei bastante e achava bem interessante, até porque esses pozinhos são docinhos, assim, né? Então você, enfim, dá para dar uma tapeada no tal da vontade do doce à noite, né? Magnésio inositol. Melatonina. Já usei muitíssimo melatonina. Hoje em dia eu não uso mais, para fins de sono, eu não uso quase nada. Absolutamente nada, assim, porque meu sono graças a Deus é bom, mas já usei, tá? Tudo que tinha para usar, já usei. Melatonina já usei de 1 grama, de 2, 3, 5, 10 para fins antioxidantes, não para fins de auxiliar a regular o ciclo circadiano, porque, na verdade, a melatonina ela não é sedativa, tá? A gente tem a falsa informação de que a melatonina é sedativa, e não é. Ela te auxilia a organizar o relógio biológico. Ela serve para atraso de fase, para jet lag, quando seu ciclo está desregulado, você viajou para um lugar, viajou para outro, ela vai te auxiliar a focar naquele horário no que você está vivendo ali, né? No jet lag que você está vivendo. Aliás, desse até estava para te falar, é interessante, viu? Suplementar uma baixa dosagem de melatonina para você ajustar no fuso europeu. É bem interessante. E depois, quando regular, e para de tomar, né? Não precisa tomar continuamente. Se a pessoa toma melatonina e continua com... se a pessoa toma melatonina, é interessante. De 1 ou 2 gramas, acho que dá para tomar para dar uma regulada no ciclo circadiano. Ó, mas se a pessoa toma melatonina e continua com estímulo intenso, a melatonina não vai funcionar, tá? A melatonina vai corrigir o timing para você se ajustar no lugar que você está, não para desligar, tá? Então, assim, fazer higiene de sono é fundamental, né? Luz amarela, luz baixa, aqui tá tudo ligado porque que eu tô gravando aqui, né? Mas luz baixa, luz indireta, procurar não ficar olhando Instagram, ficar olhando WhatsApp, pegar um livro, dar uma relaxada, sabe? Não algo que te desperte, né? Porque a gente sabe que à noite a gente vai para o Instagram ver besteira e aí perde horas e horas e lá se foi o sono, né? Ó, dose usual, 0,5 miligramas até 3 miligramas. Como eu falei, já tomei de 10 miligramas, mas a médica dermato tinha me indicado para fins antioxidantes, né? Aí é interessante perguntar para sua dermato, para sua médica, para o seu médico, né? Se você quer usar melatonina para este fim, é super interessante, tá? Usei por muito tempo melatonina de 10 miligramas. Aí parei, acabei parando
porque no Brasil não vendia, né? Não sei se hoje em dia vende de 10 miligramas, mas acho que doses baixas, né? Aí só comprava nos Estados Unidos, eu tinha ido, esqueci de comprar e parei de tomar, mas eu gostava. Assim, né? Tudo que diz. Eu comecei nessa vida de suplementação, de ver médico integrativo, nossa, faz anos, tá? Anos, muitos anos. E eu acho um mundo muito interessante, muito, muito à parte, sabe? Muito. Você conseguir com estratégias simples, estratégias da natureza, não artificiais, né? Não que a melatonina seja da natureza, mas com estratégia que não seja remédio, né? Que não seja invasivo, por que não, né? Ashwagandha, desse ashwagandha também é para você. Modulação do estresse, também vai auxiliar no sono muito. Ashwagandha, tem um outro também, que eu até coloquei depois aqui, mas chá de mulungu é uma bomba para dormir. Bomba, também coloquei chás aqui. Mas, enfim, a ashwagandha vai auxiliar a reduzir o cortisol, vai melhorar a sobrecarga e ajudar no sono. A ashwagandha é maravilhosa. O dia que eu acordo meio atacada, irritada, taco a ashwagandha no shot, daí já vejo que dá uma estabilizada, dá uma segurada. É a ashwagandha com cogumelo reishi, que também tem, para esse fim, tá? Ó, ideal para mulheres sobrecarregadas, ashwagandha, e com dificuldade de desligar e muito atarefadas, com muitas atividades ao mesmo tempo, né? A ashwagandha, ela é um adaptógeno. Adaptógeno te auxilia a lidar com estresse. Estresse físico, mental, emocional, ambiental, né? Quando o ambiente está um caos, você trabalha com pessoas caóticas, dá-lhe ashwagandha de 300, dose usual, de 300 a 600 miligramas dia, tá? Cogumelo reishi, interessantíssimo para imunidade e resiliência. Ashwagandha, tô tomando um chá que tem ashwagandha, acerola e passiflora, maravilhoso. Você vai capotar hoje, vai apagar rapidinho. Cogumelo reishi. É rico em beta-glucana, que modula a resposta imune, ajuda na resiliência imunológica em fases de estresse prolongado. Por isso que eu tomo ashwagandha com reishi quando eu acordo atacada. Treino forte e noites mal dormidas. É uma estratégia boa. Acordou, por isso que eu falei. Acorda, vê como é que tá seu organismo. Hoje eu acordei, tava chovendo, fiquei pé da cara. E aí eu falei, cara, até tomei um chá, né? Devia ter botado ashwagandha e reishi, não coloquei, mas como parou, eu ia dizer que eu ia tomar agora à noite, como parou de chover, amanhã acho que não vai chover, aí já tô mais calma. Ashwagandha, desculpa, cogumelo reishi vai depender do extrato, mas geralmente a dose usual é de 500 miligramas a 1,5 gramas por dia. Passemos à glutamina, que todo dia eu tomo em jejum. Por quê? Para o intestino, para a imunidade e também para a recuperação muscular. A glutamina ela é combustível para os enterócitos, que são as células da mucosa intestinal. Ela fortalece, então, a barreira intestinal. Vai reduzir a permeabilidade, o tal do leaky gut, né? E vai apoiar também o seu sistema imune. Em mulheres que treinam, a glutamina também auxilia na recuperação muscular, em contexto de estresse físico, de reduzir a inflamação pós-exercício e melhorar a síntese proteica indiretamente ao preservar a barreira intestinal. E em jejum é interessante você tomar, porque é quando o seu organismo está mais suscetível a aproveitar os benefícios desse suplemento. Por isso que eu tomo todo dia em jejum. A Lê não está na live agora, mas de tomar o shot depois da comida, aí o seu organismo já está entretido com outras atividades, né? Então, por isso, tudo que você coloca em jejum para o organismo, ele vai te dar um impacto melhor e maior do que você tomar depois com comida, ou com café, ou com algo calórico, né? Porque ele vai estar entretido, ocupado com outras queimas, né? E não absorver
os benefícios desse suplemento que você vai colocar em jejum. Mas também, se não der, faz o que dá para fazer, adapta e o jeito que conseguir, né? Ah, esqueci. Aí toma tarde, toma, né? A hora que lembrar. Porque qual é a melhor hora de tomar o suplemento? A hora que você lembrar. Tem uns que é legal tomar em jejum, tem uns que tem que tomar com comida, tem uns que tem que tomar à noite, à tarde, mas lembrou, tomou. Eu sou assim, lembrou, tomou. Eu sei que eu tomo de manhã, já coloco os que eu tenho que colocar de manhã ali. Ok, por exemplo, hoje eu acabei de lembrar que eu não tomei a creatina. Creatina é ideal, você até não falei, creatina é ideal. A, a literatura fala que você deve tomar a creatina junto com carboidratos e no pós-treino. Mas quando eu tô viajando, por exemplo, eu coloco no pré-treino, eu coloco no shot. Por quê? Porque eu sei que quando você tá viajando, o dia é caótico, né? Você não tem horário para nada, você sai de manhã, volta à noite, e aí você não lembra. Então, o máximo que der para condensar ali no shot, eu tomo e é a hora que dá, do jeito que eu consigo, para não esquecer, né? Ou eu vou tomar à noite, a hora que eu chego em casa, junto com a comida ou um chá antes de dormir, a hora que eu lembrar, tomou. Suplemento é assim. Melhor hora para tomar a hora que lembrar. Então, a dose usual de glutamina, qual é a dose, né, recomendada, entre aspas, de 5 a 10 miligramas dia. Daí você decide lá com o seu profissional da área da saúde quanto é para você, né? Quercetina, que é um antioxidante também muito bom, antiviral e antialérgico. Ó, agora viajou, alergia, quercetina, hein? Anotemos, pessoal que viaja e fica com uma rinite absurda. Quercetina é um flavonoide com ação antioxidante, antiviral e estabilizadora de mastócitos, que são os causadores de alergias. Uhum. Vai reduzir a liberação de histamina, vai modular a inflamação e aumentar a absorção quando associada, combinada com a vitamina C. Então, né, pessoal da alergia, da rinite, sinusite, quercetina é maravilhosa. Dose usual 250 a 500 miligramas dia. Transresveratrol para longevidade e proteção celular. Ele ativa, modula a inflamação, protege as células e ativa as vias de longevidade para a saúde cardiovascular, para resistência à insulina, para proteção celular. O transresveratrol é um suplemento de longo prazo. Quase todos são de longo prazo, tá? Só, pela minha experiência, só a creatina mesmo, que é uma coisa absurda, né? Você toma em uma semana, 10 dias, você tá voando. Você fala, nossa, tô tomando hormônio. E quase todos não são de efeito imediato. Como eu falei, para mim só a creatina que é efeito imediato. Os outros é de longo prazo, né? E só vai fazer efeito se você tomar continuamente. Não adianta parar, tomar um dia, parar três, daí ficar um mês sem, voltar. Não, você tem que tomar diariamente para ter esses efeitos, né? Dose usual de resveratrol, de 100 a 200 miligramas dia. E esse suplemento que eu amo, amo, sou fã número um, eu me tornei, né? Porque eu era, nossa, sofria muito com TPM, com inchaço, com indisposição, com dor no peito, sabe aquele peito inchado, tudo inchado, irritada, com vontade de doce, de pré-TPM, nossa, TPM também, cólica, cólica absurda. Quando eu comecei a tomar óleo, eu até associei os três juntos, tá? Mas eu vou falar de cada um. Óleo de prímula, borragem e linhaça. Auxiliando a TPM, no humor, na pele, na inflamação. Eu achava, esse aqui eu posso dizer, eu achava que era balela. Eu vi a Pugliese falando dele. Ainda pensava, gente, como ela faz essas propagandas enganosas, né, aquela coisa, tudo absurdamente maravilhoso, tudo, tá, ok. Só que daí a Be Real, né, a minha marca parceira, tem o tal do óleo de prímula, linhaça e borragem. Eu falei,
Então manda aí que vamos ver, vamos testar. Já que, uma vez que, né? Aí comecei a testar. Eu fui para Bali testando ele. Eu não sei mais que dia eu vou ficar menstruada. Eu sabia exatamente. Eu começava a doer peito, começava a inchar tudo, mau humor nossa, em Bali foi o primeiro mês que eu tava tomando. E até tava com o meu amigo lá e o mau humor no primeiro mês não passou. E ele falou: "Cara, o que que você tem?" Eu queria matar ele. Tadinho. Eu, cara, sai daqui que não, o que que aconteceu? Sai daqui. E eu não sabia, porque normalmente o peito inchava muito, muito. E eu falei, gente, eu vou ter que olhar. Daí eu tenho um aplicativo, eu fui olhar. Falei, tá aí, vou ficar menstruada, tô mal-humorada. Mas, sabe, de você ter vida na TPM, durante a menstruação, você ter vida. Fiz yoga todos os dias, vivi. Porque normalmente você fica menstruada, você fica super indisposta, né? Ah, eu acordo e vou no automático tomar água com creatina. Se deixa para depois, acabo esquecendo. É isso aí, é a hora que dá, do jeito que conseguir. Mas a prímula, o óleo de prímula, borragem, linhaça, você consegue viver na TPM e durante o seu período menstrual, que eu nem cogitava de viver isso, né? Eu tinha cólica, inchava, ficava, sabe? A gente sabe, né? A gente, mulher, a gente, nossa, os hormônios fazem isso aqui, né? Mas por que que funciona? E fui estudar a fundo, porque eu vi que realmente, cara, isso aqui dá muito resultado. Aí fui estudar por que que funcionava, né? Porque até porque para você falar de um produto, você precisa entender, conhecer com propriedade para poder passar confiança para a pessoa que vai tomar, né? Porque estamos lidando com vidas. Mas o óleo de prímula e de borragem, eles são ricos em GLA, que é o ácido gama-linolênico, que é uma gordura anti-inflamatória muito importante para sintomas de TPM e menopausa, como a irritabilidade, dor e sensibilidade mamária, né? Que a gente fica, não pode nem tocar na mama, né? E na menopausa, para a menopausa também, o GLA ajuda porque reduz a inflamação, melhora a hidratação na pele e estabiliza as oscilações hormonais. A linhaça também ajuda nos hormônios, mas por outro caminho. Ela tem linhanas, alguma coisa assim. Não sei pronunciar o nome. Você sabe que esse mundo, o mundo o mundo físico, químico, eles têm uma linguagem própria, né? E eu não sou desse mundo, eu sou do mundo entusiasta fitness, wellness. Então a gente estuda, mas a gente não sabe pronunciar, né? Mas eles vão modular os receptores do estrogênio, a linhaça, tá? E vai ajudar o corpo a lidar melhor com a variação hormonal. Então ajuda demais tanto a prímula, a linhaça e a borragem. E eu já tomei só a prímula sozinha, tá? Posso afirmar. Só o óleo de prímula sozinho, para mim, não fez efeito. Tem que ser a associação desses três, tá? Tomei, acho que por uns 2 meses, voltou a doer tudo, voltou a, nossa, com força. Eu não deixo mais tomar nunca mais, Deus me livre. Serve para TPM, irritabilidade, oscilação emocional, sensibilidade mamária, também na menopausa, porque eles mexem com a base dos hormônios inflamatórios. Dose de 500 a 1 grama por dia. Eu acho que o que eu tomo, eu estava tomando de 200 miligramas, acho que foi por isso que não fez efeito. Dose baixíssima. Mas que é maravilhoso, é. Nossa, é um antes e um depois, graças a Deus. Acho que a Mili começou a tomar também, né, Mili? Depois quero saber os efeitos. Acho que tá cedo ainda para testar, né? Mas no primeiro mesinho já dá uma melhorada. Tomo contínuo. Tomo contínuo todo dia no shot matinal, porque como esse que eu tomo da Be Real tem TCM na composição, porque ele é lipossolúvel, né? Você tem que tomar com gorduras boas, mas como ele tem o TCM na composição, você pode tomar em jejum, que é a hora que eu lembro, né? É a hora que dá. Que mais?
A Stefania saiu da live, eu achei que tinha parado de gravar. Tá, ômega 3, 6 e 9. O que são e para que servem? Ômega 3, nossa, tem aqui, quando eu estava montando, a gente acha, tomar, vendem, né? Ômega 3, 6 e 9. Mó enganação. Ômega 3, é uma família de gorduras anti-inflamatórias, essenciais para o cérebro, humor, coração, modulação de inflamação, saúde da pele, saúde hormonal, TPM, composição corporal, tá? Os principais tipos são o EPA, que é uma gordura encontrada nos peixes de água fria, o salmão, a sardinha, a anchova, que ele é super anti-inflamatório, o EPA, e ajuda na TPM, no humor, na dor articular, na retenção, na pele. E tem também o DHA, né? A gente sempre fala, quando fala em ômega 3, é o EPA e o DHA, né? O DHA é a principal gordura estrutural do cérebro, essencial para a memória, para o foco, para o humor, para a melhora na qualidade do sono. A gente nem imagina, né? Ajuda na visão, na placenta e na gestação. Né? Não que a gente se interesse pelo assunto, mas quem se interessar, né? Ou seja, o EPA, ele é anti-inflamatório e o DHA é para o cérebro e sistema nervoso, tá? E tem também o ALA, os três principais tipos, né, de ômega 3, o ALA, que é aquele encontrado em semente de linhaça, de chia, de nozes, mas o nosso corpo, ele não converte o ALA, né, em EPA e DHA, ou seja, ele não serve como substituto do ômega 3 dos peixes. Isso é para vegetariano, vegano, né, mas não tem o mesmo efeito, né? Que eu já tomei, já tomei também o óleo de krill, que tem esse mesmo efeito do ômega 3. Tudo que tem para tomar, a pessoa que já tomou. Mas, para mim, pelos efeitos, né, de vivência, é insubstituível. O vegetariano, o vegano, o ALA, ele não substitui nem o EPA, nem o DHA, tá? E o ômega tem o. E antes de passar para o ômega 6, por que o EPA e o DHA são tão importantes para nós, mulheres 30 plus? Porque eles vão ajudar na ansiedade, na variação do humor, no foco, na clareza mental, na resistência à insulina, na gordura abdominal. Uhum. Dores articulares, saúde cardiovascular, na menopausa, né? Porque todo mundo vai chegar lá um dia, e vai ajudar a reduzir os riscos de doenças inflamatórias que aumentam depois dos 30 anos. Ou seja, o EPA e o DHA são literalmente nutrientes do cérebro e dos hormônios. E qual a dosagem de EPA e DHA, né? Vai depender de qual objetivo você quer, né? Se é para humor, ansiedade, TPM forte, o EPA mais alto é melhor. Por exemplo, você vai comprar lá um ômega 3 com um EPA de 1.000 miligramas e o DHA 500 miligramas, né? Agora, se você quer, qual é o objetivo, né? Lembra que eu falei lá no início, você tem que saber qual é a estratégia você quer, né? Se o seu objetivo é para o cérebro, o foco e a memória, o DHA mais alto funciona melhor. Ou seja, um exemplo, o EPA de 600 miligramas e um DHA de 900 miligramas, tá? E agora, com relação ao ômega 6. Peraí que travou aqui minha cola. Voltou. Agora, com relação ao ômega 6, que é a maior falácia, tá? Ele é importante, mas você não precisa suplementar, porque a gente já consome muito ômega 6. Onde? Quais são as fontes, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão, a fritureba, a gordureba toda, os processados. O ômega 6, ele participa da inflamação que instrui o corpo a responder a lesões. Ou seja, em excesso, ele causa inflamação crônica. No Brasil,
Nós já consumimos no Brasil e na Itália também, em qualquer lugar do mundo, né? Nós já consumimos ômega 6 demais, então nós não precisamos, não faz sentido suplementar. Porque desequilíbrio mas caso você precise, né? Você identifique lá com o seu profissional da área da saúde que precisa suplementar, desequilíbrios do ômega 6, eles podem subir a inflamação. Isso vai piorar a sua TPM, a sua celulite, a fritureba em excesso não é a creatina que vai piorar a celulite, é a gordureba, a fritureba, o tanto de óleo, vai piorar o humor, a resistência à insulina, a compulsão, as dores, né? Então, tudo é equilíbrio, não adianta, né? E desconfie quando você for comprar o seu ômega, se tem lá o ômega 369, não precisa não, tá? Precisa mesmo. E o ômega 9 também já consumimos bastante. Onde? No azeite de oliva, no abacate, nas oleaginosas, né? Na nozes, no amendoim, na pasta de amendoim, no óleo de amendoim, no óleo de gergelim. É uma gordura boa, sim, ela é monoinsaturada, mas não é essencial, o nosso corpo produz ômega 9 e não precisa ser suplementado, tá? Por isso, essa mistura de 3, 6, 9 é puro marketing. Puro marketing. Você tem que suplementar ômega 3 somente. Os outros é balela. E o EPA e o DHA, né? Já falei da dose usual, né? Que depende do seu objetivo, mas a dose mínima eficaz é de 1 grama dia, de EPA mais DHA, tá? Então, você olha lá no pote, vê, eu tomo de 1.400 o meu ômega. Só não sei te dizer agora qual é a dosagem, mas acho que é 800 de EPA e de DHA é de 1.400, deve ser 600, né? 800, 600. Ou seja, mais foco para humor, ansiedade e TPM. Imagina se uma pessoa tão estável no humor, mas para cérebro, foco e memória é melhor o DHA mais alto. Passemos então, já são 8h20, já estamos caminhando para a finaleira. Para o óleo de semente de abóbora, que eu comecei a tomar, e eu não sei se é efeito placebo. Não deve ser, mas é maravilhoso para cabelo e hormônio. Por quê? O óleo de semente de abóbora, ele contém fitoesteróis que vão modular o hormônio ligado à queda de cabelo. Eu vi o nutricionista falando e tal, eu falei, vou testar se é para mim ou não é. Eu tô achando maravilhoso, porque eu perdi, perdi acho que quase todo o cabelo. A Dê, você sabe, perdi quase todo o cabelo com Covid, né? Meu senhor amado, foi um desespero. E agora que eu tô no final da transição capilar, a gente quer que nasça o repolho, né? Pra gente passar trabalho. Mas o óleo de semente de abóbora ajuda em quedas hormonais. Acho que uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos, tô, tô notando que tá vindo com força. Eu já falei, né? Dose usual, já falei ou não? Dose usual de 1 a 2 gramas dia. E agora, esses dois aqui, são os dois últimos, não, estamos indo para os 3 últimos. O 5-HTP e o triptofano, deixei por último, né? O cromo também, para o quê? Para doce, aquela vontade louca de doce. 5-HTP, triptofano e cromo. Também auxilia no humor e na saciedade. Porque o 5-HTP e o triptofano são precursores de serotonina, o hormônio da felicidade, do prazer, né? Que a gente come aquela coisa super palatável, te dá uma bomba dopaminérgica e você fica anestesiada aqueles 10 segundos, né? Depois você quer morder mais um pedaço e nunca é satisfatório, né? Você quer viver aquele boom dopaminérgico o tempo inteiro. É por isso que a gente engorda, que a gente perde a mão, né? O 5-HTP.
tem evidência para reduzir a ingestão calórica, especialmente carboidratos, e aumentar a saciedade. O pessoal da Itália, da Carbolândia, louca, irresistível, 5-HTP. Ele vai auxiliar, então, você a controlar, você a amenizar essa vontade louca e você ter mais saciedade, ficar mais saciada, tá? Porque ele é precursor da serotonina. E o triptofano, ele também vai virar serotonina, mas ele precisa de algumas vitaminas para isso, especialmente a vitamina B6 e o magnésio. O triptofano funciona sim, mas depende de você ter esses nutrientes adequados. Por isso, algumas pessoas respondem melhor ao 5-HTP, que entra mais direto na via da serotonina. Então, anota aí, ó, 5-HTP, já vai lá na farmácia amanhã. Dose usual, 20 a 200 miligramas dia. Mal não vai fazer, tenho certeza. Mas consulta o seu médico antes, né? Depois eu vou imaginar. Ah, ela falou, me indicou, tomei, passei mal. Não estou falando para você tomar. Não estou falando, estou sugerindo você consultar o seu profissional da área da saúde e ver se é para você. Mas tanto o 5-HTP quanto o triptofano influenciam no humor, na ansiedade, na compulsão por doces, por comida, por fome emocional, né? Você que ingere através da comida os seus sentimentos e aquela vontade enlouquecida de comer chocolate, açúcar, o açucareiro, a Carpolândia, sem fim, compulsivamente, desesperadamente. Eles devem ser usados com acompanhamento médico, porque mexem com a neurotransmissão. Uhum, eu nunca. Não sei se eu nunca tomei, eu acho que eu não, triptofano com certeza eu já tomei. 5-HTP, acho que eu já devo ter tomado também. Tudo que tinha para tomar, testar, eu já testei. Mas não sei se te dizer se funciona ou não, porque não tem essa. Eu tenho mais controle, né, sobre os meus impulsos. Eu consigo. E se eu não tenho, também já te falei que a minha estratégia é não ter, né? Até a doutora Louise falou, porque isso também é você reprimir os seus sentimentos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não tenho controle. Vou fazer o quê? Se eu compro pipoca, por exemplo, eu não tenho controle. E aí eu vou comer a pipoca no dia que eu for ao cinema, no dia quando eu vou aos Estados Unidos, a Dessa sabe, eu vivo de pipoca. Fui agora com outra amiga, nossa, era pipoca, orgia de pipoca. Aí aqui no Brasil não tem, até porque graças a Deus não tem nenhuma que me apeteça aqui, só a do cinema, Cinemark, o do Vila Romana, nossa, aquela lá me pega, mas também evito. Dose usual de triptofano, eu já falei do 5-HTP, né, de 50 a 200 miligramas dia, e do triptofano, 500 a 1.500 miligramas dia, tá? Mas lembra que o triptofano não é interessante você tomar sozinho, porque vai depender vai responder melhor se você estiver associado ao B6 e ao magnésio, né? Então, entre os dois, é mais interessante o 5-HTP. E por último, mas não menos importante, o cromo, já tomei, esse eu já tomei. É o mineral que melhora a ação da insulina. A insulina é um hormônio que controla como o nosso corpo usa e armazena o açúcar. Quando a insulina não funciona bem por estresse, por falta de sono, por alimentação irregular ou por excesso de açúcar, você sente isso como? Através de vontade de doce, de fome, logo após comer, você comeu, você continua com fome, irritabilidade, aquela queda brusca de energia no final da tarde. Então, o picolinato de cromo, já tomei, ajuda exatamente nisso. Ele aumenta a sensibilidade do corpo à insulina. Com isso, o açúcar no sangue oscila menos, a compulsão reduz e a fome emocional diminui. Ele não vai te dar a sua vontade de doce na marra, tá? Ele vai deixar o seu corpo mais estável para que você sinta menos vontades incontroláveis. Você vai se sentir com mais controle sobre os seus impulsos, tá? Então, quando que o picolinato de cromo faz sentido? Quando você tem compulsão por doce, quando você tem
irritabilidade por baixa de açúcar, quando você fica sem açúcar, você fica irritada, você fica estressada. Quando você tem TPM com muita vontade de açúcar, mulheres com 30 a mais, com metabolismo mais lento, e quem tem hipoglicemia reativa e resistência leve à insulina. Dose usual de picolinato de cromo de 100 a 200 miligramas, microgramas, não é miligramas, essa é microgramas dia, tá? Então, fechamos o bloco suplementação para mulheres 30 a mais, mas tem dois pontos importantes que eu quero ressaltar. Tanto os mitos e verdades, que eu já falei alguns, quanto como personalizar a suplementação, né? Você, junto com o seu profissional da área da saúde, você tem que entender, como eu falei, para que cada suplemento serve, e como você vai utilizar, encaixar na sua estratégia, né? No seu dia a dia, porque tem que fazer sentido para o momento que você está vivendo, né? Você tem que montar essas combinações que façam sentido para este momento. E não existe os manipuladinhos pronto, porque minha amiga está tomando, eu vou tomar igual, né? Às vezes, para você, precisa de uma dosagem maior, né? Você tem que fazer seus exames, ver como é que estão seus marcadores, para daí sim você entrar com a suplementação, né? Então, vai depender se você precisa de suplemento para saciedade, para reduzir inflamação, se o seu sono está bagunçado, se o seu humor está oscilante, se o seu intestino precisa de ajuda, ou se você precisa melhorar a clareza, foco mental, cognição, a parte cognitiva, né? Então, isso tudo vai mudar completamente nos ativos que vão entrar na sua fórmula, tá? Então, é sempre mais interessante você solicitar a manipulação, isso através da prescrição médica. Eu tenho uma médica em São Paulo, uma dermato. Nossa, olha, eu já mandei manipular coisa, viu? Tudo que tinha para tomar, eu já tomei manipulado, porque a bicha era muito boa. Ela é muito boa, né? Mas eu não fui mais nela. Hoje eu tomo suplementos da BeReal e tomo, né, creatina, glutamina, mas, o que mais? Mais manipulado, eu acho que mais nenhum. Mas deveria, porque faz muita diferença. Muita diferença, principalmente eu gosto dos antioxidantes para o estresse oxidativo, né? Eu que treino, adoro treinar, desgasta bastante, né? E a gente que já é 30 plus, né? E a gente que não gosta de coisa velha, né? Coisa velha a gente só gosta de museu, né? O resto tem que ser coisas novas, né? De fábrica. Então, alguns mitos e verdades para a gente fechar sobre o tal do mito que a gente já falou, sobre se creatina engorda, não engorda, ela aumenta, como já foi falado, ela aumenta a água dentro do músculo. O que engorda é você comer demais, né? Você comer acima das suas calorias diárias, né? Que você sabe que se você comer acima daquilo, você vai engordar, né? Não é a creatina, não bota a culpa na creatina. Ela não aumenta a gordura corporal, só aumenta a água, a hidratação intramuscular, tá? Músculo mais saltado, mais visível, não tem nada de gordura. Outro mito que a gente já falou, que creatina não causa queda de cabelo, porque não há comprovação científica para isto, tá? O estudo que gerou essa polêmica não mediu a queda de cabelo. Não tem nada a ver. Então, é mito. Outro mito que a gente falou, melatonina faz dormir. Não. Ela organiza o horário do sono. Quem faz você dormir é o seu sistema nervoso e a higiene do sono, tá? Ômega 3, 6, 9 é necessário, já falamos que não. O 6 e o 9 a gente já consome demais, então se você anda consumindo aquele pacote 3, 6, 9, acaba de tomar e o próximo você compra só o ômega 3, tá? Porque o único que importa é suplementar é o EPA e o DHA que é vendido como ômega 3. Outra coisa, suplemento emagrece sozinho? Não, que emagrece a gente sabe que é déficit calórico. Não, o suplemento vai te auxiliar, tá? O que vai emagrecer é a quantidade. Não é nem até coloquei aqui a qualidade da alimentação e comportamento. Não é a quantidade.
É matemático. Isso aí é para o pessoal da planilha. Emagrecimento é quantidade, déficit calórico, é número. Tá ali acima da cota, engorda, abaixo emagrece, deu, acabou. No contra fatos, não há argumentos, tá? O suplemento ele só vai modular os mecanismos como a energia, que a gente viu, a energia, o humor, o sono, a inflamação, a saciedade. Ele vai facilitar o seu processo de emagrecimento, mas ele não vai substituir o processo de emagrecimento. Que fique bem claro. E para fechar, cada suplemento tem sua função, dose, indicação, reforçando que nada substitui o acompanhamento médico ou nutricional, os seus exames atualizados, a sua individualização. A dose usual que eu passei não é necessariamente a sua dose. O seu corpo e os seus marcadores, quem vão definir isso. E isso, outra coisa, suplementação é uma conversa com a sua fisiologia, com a sua rotina o- e com o que realmente você precisa, o que, que é para você, o que, que o seu organismo precisa, qual a necessidade dele. Por isso que é individualizada. Existem esses suplementos já prontos para facilitar a nossa vida, que funcionam e tal, mas outros suplementos vai depender da sua particularidade, né? Não é você sair tomando porque a influenciadora falou que é bom. Poxa, mas será que é bom para você? Você só vai descobrir isso, né? Junto com o seu profissional da área da saúde, fazendo seus exames, vendo seus marcadores e colocando a dose correta para você. Acho que 8h34, eu tô mais britânica, hein? Acho que fechamos. Não sei se vocês tomam algum suplemento, se querem dividir alguma coisa que eu não tenha mencionado, que achem interessante. Quem está na live, Gabi, Dessa e Mili. Eu sou uma super entusiasta da suplementação, eu acho muito interessante, principalmente a parte antioxidante. O resveratrol eu tomo já há muitos anos e a vou ter que fazer uma lista de compra na farmácia. Poxa, aí na Europa, nossa, os antioxidantes, anti-inflamatórios, o 5-HTP o 5-HTP é muito bom. Para você escolher, segurar os impulsos, né? Pela Carbolândia, que tem aí o açucareiro maravilhoso, né? É muito legal. Mas, nossa, cada um tem cada propriedade, compra que vale a pena. Mas não esqueça de tomar, né? Tomar a longo prazo. É maravilhoso. Mas eu acho que você dá esse estímulo, né, antioxidante para o organismo, anti-inflamatório, e você vê o resultado, né? Não precisar. Agora eu tô na fase que eu não quero mais botar bioestimulador, né? Porque, nossa, tenho ouvido tanto, ouvido não, tenho visto tantos estudos de cadáveres com os preenchedores, com pedras, né, que vai calcificando. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Daí a gente se dá conta que a gente tem que envelhecer, aceitar, né, o envelhecimento e a longevidade do jeito que você é, né? Que dá para fazer, a gente faz, mas do que você ficar injetando coisas no seu organismo, ficar com aquele rosto imenso, enorme. Ainda bem que a gente tem amigas cirurgiãs plásticas, né? Porque se for para ficar com aquele rosto enorme, aí a gente vai para faca, né? Daquela repuxada, mas também não ficar, né? Aquela coisa, nossa, robotizada, né? Aquela pele. Eu até botei Botox recente, né? Quem me acompanha no Insta, vocês me acompanham. Nossa, eu tô até agoniada, porque tá esticado, tá no talo. Mas no início fica assim. Mas eu acho interessante essa parte, né, da suplementação dessas possibilidades, né, para melhorar os nossos impulsos, as nossas inflamações, a nossa longevidade, nossa disposição, nosso humor, nosso foco, nosso sono. Acho bem interessante. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se surgir qualquer dúvida, ou se depois quiserem dividir algo que vocês já usam,
Aí vocês mandem lá no grupo, mandem no Instagram. Então, a gente tá sempre on, né? Então é isso. Boa noite, Deissa. Vai dormir que já tá tarde. Mas eu também, eu ainda pensei, né? Eu preciso dar uma anotada aqui que eu preciso voltar a tomar alguns, que são maravilhosos. Mas enfim, boa noite, obrigada por estarem aqui. E até amanhã é a live, tá? No Instagram. A live com a doutora Tharise dela, Justina. O general já tá on. 7h30 a gente tá lá. Beijo, beijo, boa noite.